Nosso coração. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Nós estamos, ao decorrer aí desses meses, meditaremos no Sermão do Monte, o Sermão de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Durante essa semana, irmãos, eu estava então estudando, meditando, no Senhor, na palavra, e é interessante porque eu estava estudando 2 versículos, Porque às vezes a gente pensa assim, eu acho que um vai ser muito pouco, então eu vou 2, Às vezes se a gente meditar uma única vez em todos os versículos, eu não vou conseguir talvez trazer com tanta clareza para os irmãos, vou ter que passar muito superficial em tudo. E aí eu fui estudando, Só que daí quando eu fui ver, eu estava fazendo praticamente 2 sermões, E aí eu falei, eu não vai ter condições de pregar 2 sermões num único domingo, Então, diferente dos outros domingos que eu preguei 2 ideias, 2 bem-aventuranças, esse domingo, então, e o próximo, eu pregarei uma bem-aventurança. Por quê? Porque eu acho que vai ser mais objetivo, vou ser mais assertivo, para os irmãos compreenderem e entenderem o que Jesus está querendo nos dizer sobre essa bem-aventurança, Sobre essa ideia de um novo cristão, Ou, melhor dizendo, de uma nova pessoa, de um novo homem, de uma nova mulher, que agora segue os padrões não deste mundo, não deste reino, mas do reino de Deus. Então Jesus agora ele chama os seus discípulos, ele abre a boca então para falar e dizendo, olha, ouçam o que eu estou dizendo porque tem autoridade, E aí ele fala, olha, os meus discípulos, aqueles que me seguirão, precisam viver agora nesse sistema, São essa lista que vocês precisam seguir para vocês então fazerem parte e viverem comigo no céu, ou enquanto estão vivendo aqui neste mundo. Então, hoje, veremos o versículo 5, diz assim a palavra do Senhor, irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. É fácil para a gente decorar. Vamos orar então? Colocar nossa vida diante do Senhor, pedir orientação ao nosso Deus, para que Ele possa falar conosco, nos iluminar. Deus, nós colocamos a nossa vida, o nosso coração perante o Senhor, porque sabemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor pode transformar o nosso coração e nós cremos nisso, ó Deus. Nos dê fé, nos dê, ó Pai, a esperança e a perseverança de continuarmos lutando, ó Pai, por um rei, por um reino maravilhoso. Que possamos, ó Deus, ser bem-aventurados, como o Senhor ensinou os nossos irmãos, os seus primeiros discípulos há mais de 2000 anos atrás, ó Pai. Que essa verdade possa ser real, hoje e para todo sempre em nossa vida, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, abra e nos dê entendimento, ó Pai. Que nada, nenhum ruído, ó Pai, externo possa nos atrapalhar, ó Deus, de compreender a sua palavra e praticar. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o tema então dessa noite é a força de quem aprende a perder. Eu coloquei essa ideia porque eu falo assim, eu acho que vai resumir bem o que eu quero dizer essa noite para os irmãos. A força
de quem aprende a perder, a mansidão que herda a terra. Bem, irmãos, quando nós olhamos para esse versículo, né, a gente vê no domingo passado que nós iniciamos essa ideia das bem-aventuranças. Então, o que são, ou o que é essa bem-aventurança, né? São alegrias futuras que transformam a nossa vida agora no presente. Mais uma vez, bem-aventuranças, em resumo, é claro que eu não estou aqui explicando o significado da palavra, mas estou falando assim do sentido geral. São alegrias futuras, coisas que nós viveremos por completo, mas ainda não vivemos, mas a gente já consegue ter essa ideia aqui no presente. Conseguimos ainda, de certa forma, não de forma completa, mas de forma já suficiente para nós aqui no presente. Porque essas bem-aventuranças, irmãos, elas nos dão uma paz que excede todo o entendimento. Todo o nosso entendimento, essas bem-aventuranças nos dão. Ou seja, nós já somos felizes hoje por causa das bênçãos do Senhor, que ainda serão concretizadas na eternidade, quando o Senhor voltar. Então, quando Jesus ele fala aqui no versículo 5, né, em todos os outros versículos, irmãos, bem-aventurados, ele está falando de uma felicidade que é mentirosa. Ele está falando de uma felicidade real, uma felicidade profunda, uma felicidade cheia de esperança. E precisamos também lembrar um outro ponto. Irmãos, é importante analisar essas palavras e lembrar e colocar no nosso coração que essas palavras, que às vezes elas serão palavras como uma flecha no nosso coração, não são palavras opcionais, aonde eu vou ouvir e aonde eu vou escolher o que é melhor para mim. Não, é o padrão do reino de Deus. Essas palavras, esse sermão todo por completo, existe um padrão. Existe uma forma e uma norma para a gente cumprir e a gente ser feliz, ser bem-aventurado. Porque no final do Sermão do Monte, depois vocês podem olhar, irmãos, com mais calma em casa, ou Jesus ele vai dizer que quem ouve essas palavras, e que palavras que Jesus está dizendo, né? Todo o Sermão do Monte. Então, a conclusão, a aplicação dele, ele vai dizer assim, ó, e ele conta uma parábola. Mas essa parábola ele vai dizer assim, ó, quem ouve todo esse sermão, ouve as minhas palavras e guarda e pratica, não é só ouvir, é guardar e praticar, é semelhante como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Agora, uma pessoa que ouve e não pratica é semelhante a uma pessoa que construiu a sua casa sobre a areia. Ou seja, irmãos, tudo que Jesus ensina aqui para nós é perfeito. Tudo que Jesus ensina para nós é maravilhoso mesmo, é inspirado, são palavras dele. E aqui nesse sermão, ele mostra com clareza o que de fato ele espera dos seus discípulos. Então ele faz, como eu disse já algumas vezes, e é intencional, às vezes, essa repetição, para os irmãos compreenderem, entenderem que são padrões para a gente seguir. Então, o objetivo aqui do Sermão do Monte, e principalmente o meu, irmãos, não é constrangir os irmãos por constrangir, ou fazer com que os irmãos fiquem, chateados. Não, a ideia é aplicar, mostrar o que a palavra de Deus está, de fato, em conformidade, pesquisar, ver o que as implicações que eu estou estudando, o que eu estou vendo, né, tem a ver, de fato, com a verdadeira interpretação do texto e aplicar para a nossa vida, para que a gente possa, então, ver coisas que precisam ser mudadas e mudar na nossa vida, porque, afinal, irmãos, como nós vimos, bem-aventurados humildes de espírito, né? A gente precisa ter, sim, no nosso coração, por mais que a gente tenha uma caminhada longa de vida cristã, mas a gente precisa ter essa humildade no nosso coração de, Senhor, eu pertenço a Ti, ó Pai. Se eu estou firme até agora é por causa do Senhor. Me ajude a permanecer firme enquanto o Senhor não volta, ou enquanto o Senhor não me chama para o céu. Então, a minha intenção, meu objetivo é fazer os irmãos enxergar aonde a nossa vida não está alinhada e nos levar à busca na graça de Deus e na transformação. Então, aqui, vocês vão olhar, na introdução do Sermão do Monte, Jesus ele apresenta 8 bem-aventuranças. Se talvez vocês forem mais criteriosos, né, vocês vão contar 9.
Só que por que tradicionalmente é contado como 8 bem-aventuranças? Porque a nona, ela está ligada com a oitava. Então ela é uma condição que ela é utilizada, né? E ela fala bem-aventurado, mas ela não se caracteriza como uma outra bem-aventurança. Ela está condicionada com a oitava bem-aventurança. Então essas 8 marcas Jesus apresenta para aqueles que de fato vivem o reino dos céus, tá bom? Então 8 marcas daqueles que pertencem ao reino dos céus. E hoje, então, para a gente entrar nesse nossa meditação, nós vamos olhar uma delas e uma das mais contraculturais que podemos assim ver. Aquilo que o mundo não ensina, a gente vai ver o nosso Senhor, o nosso Salvador, falando, é para vocês fazerem. E se vocês fizerem, vocês de fato estarão no reino dos céus. Então, olhe só para o versículo 1º. Primeiro não, 5º, né? Melhor dizendo, né? Nessa ideia nossa. 5º, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. E aí surge uma pergunta, né? Ser manso é ser fraco? Ser manso é ser bobo? Sabe aquela pessoa que você fala ali? Aquele cara ali é um bobão. É um mansinho, sabe? É uma pessoa... até considera assim, às vezes a gente até pensa assim, poxa, é até um banana aquela pessoa, né? Será que é isso que Jesus está falando para nós? Será que Jesus está dizendo, olha, ser manso é ser fraco, é ser bobo, é ser uma pessoa então que não tem boca para nada? É uma coisa para a gente pensar, para a gente ver, será que é isso de fato que eu preciso responder? Só que o que nós vemos aqui, antes de responder, nós precisamos entender, irmãos, e eu coloco intencionalmente essa pergunta, né? Será que ser manso é isso? Mas antes de responder o que significa ser manso, eu preciso falar uma outra ideia sobre herdar terra, ou herdar a terra. Quando a gente olha para essa palavra, a gente fica assim pensando, bem, essa terra aqui, de forma objetiva, seria o reino dos céus. Só que eu quero então clarear um pouco mais para os irmãos o entendimento do que Jesus quer dizer com herdar a terra. E assim, dar um pouco mais de base bíblica para a gente perceber que o que Jesus está falando não é algo pequeno. Então, a primeira coisa que eu coloco para os irmãos aqui, a primeira ideia que eu vejo desse versículo é a promessa, herdar a terra faz parte do plano de Deus. Então, herdar a terra faz parte do plano de Deus. Mais uma vez, o que Jesus está querendo dizer com herdar a terra? É uma coisa pequena ou não? Irmãos, quando olhamos então para a Bíblia, não só de uma forma fechada, mas de uma forma mais ampla, nós vemos aqui em Gênesis que Deus ele criou um mundo cheio da sua glória. O Senhor, ele disse, haja luz, e a gente vai vendo a descrição, e é uma descrição maravilhosa, o Senhor fazendo as coisas de forma perfeita, as coisas de forma, assim, miraculosas, podemos assim mesmo dizer, porque são coisas extraordinárias que nós vemos até hoje e ficamos, que maravilha. É uma mente, é algo que não podemos entender, não podemos compreender, e tudo isso está inundado com a glória de Deus. Então, o Senhor criou o mundo para inundar, cheio da sua glória. Quando ele diz, por exemplo, sede fecundos, multipliquem-se e encham a terra, o plano de Deus era que a terra fosse habitada, então, por pessoas que fossem criados à imagem e semelhança dele para refletir a sua glória. Essa é a ideia do Senhor. O Senhor, ele faz um jardim, ele faz algo maravilhoso, ele olha para o homem, ele olha para a mulher e fala, sede fecundos, façam famílias, para que eu quero que vocês inundem essa terra, eu formei vocês, eu quero que povoem essa terra, esse lugar todo aqui, para que a glória do Senhor seja conhecida, né? Só que a gente vê, obviamente, que o pecado, ele entra no mundo. O homem desobedece. Em Gênesis 3,
fala que esse plano foi corrompido. Então, Deus, ele inicia, obviamente que o Senhor, a sua soberania, ele não foi pego de surpresa, e ele mostra para nós, diante dessa história da redenção, ele inicia esse plano, essa nova mensagem, essa nova conquista, aonde ele quer, de fato, conquistar o nosso coração. O Senhor agora, ele quer de novo fazer um plano aonde aquele que ofendeu, aquele que não tem mais capacidade de chegar até ele, de viver na sua glória, agora o Senhor, ele planeja, então, inúmeras coisas para, então, isso acontecer. E isso, de forma completa, acontece em Cristo Jesus. E aí, o que Gênesis vai falar para a gente? Como os irmãos sabem, ele chama Abraão, ou Abrão, depois chama de Abraão, e ele chama um idoso. Abraão, quando ele inicia a jornada, ele inicia como um jovem, ele inicia como um idoso. E ele promete fazer dele uma grande nação. Dele seria, então, uma grande descendência. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, o plano de Deus, então, irmãos, quando nós olhamos, não é algo local. É, de novo, para alcançar o mundo inteiro. A sua glória, de novo, é para abençoar todas as famílias da terra. Todas as pessoas possam conhecer e reconhecer quem é o Deus de Israel, ou quem é o grande eu sou, ou quem é o grande Criador dos céus e da terra, o Elohim. Então, o plano é esse, conquistar o mundo inteiro. Então, a terra de Canaã, irmãos, quando nós vemos aquela terra que Abraão ele compra de Melquisedeque, e depois o povo, quando eles saem do Egito, eles voltam para reconquistar aquela terra, né? Não era apenas... era apenas um sinal, era apenas uma antecipação, uma prova que Deus iria cumprir essa promessa, de fato, de fazer uma nação para ser uma bênção para as outras nações, para as outras pessoas. Então, era um sinal, olha, isso daqui vai se concretizar lá na frente, mas é um sinal, é uma antecipação. Mas Canaã, então, como nós vimos, nunca foi o fim. Por isso, irmãos, não faz sentido a gente achar que a bênção é uma bênção só de território, tá bom? Uma bênção só de território, o Senhor ele só vai abençoar aqui a nossa igreja, né? Ou vai abençoar somente a sua casa, ou abençoar somente um território estrangeiro específico. Não, quando nós olhamos, por exemplo, para Israel, Deus ele tinha um propósito específico no Antigo Testamento para Israel, e ele faz isso. Mas depois da ressurreição, esse plano se amplia. E por quê? Qual que é a tese disso? Por que isso é real? Porque Jesus, quando ele morre e ressuscita, agora essa expansão não é mais apenas para um povo. Agora Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho, a boa notícia para toda criatura. Então, Jesus agora ele mostra uma nova ótica para os seus discípulos. A bênção não é só para vocês. A glória de Deus, ver a face do Senhor, não é só para esse povo. Agora é para toda uma nação. Então, Deus está dizendo assim, não é algo regional apenas, mas até os confins da terra. E o plano sempre foi esse, irmãos, conquistar a terra. O Senhor, com muitas aspas, havia então, de certa forma, perdido, né, com muitas aspas, eu acho que os irmãos conseguem compreender, a sua expansão, a sua glória. O Senhor, ele não deixa de ser soberano, ele não deixa de ser menor que isso. Mas havia então uma tendência do ser humano de buscar, como hoje, buscar mais as coisas deste mundo. E é o que nós lutamos. Mas através da glória de Deus, do Espírito Santo, de tudo que o Senhor pode nos fornecer de forma espiritual, nós conseguimos então vencer o mal, vencer o pecado e expandir cada vez mais o reino dos céus. Viver como a luz do mundo, o sal da terra e todas as outras coisas que nós já conhecemos aqui. Então, o plano sempre foi esse, conquistar a terra. Por isso, quando Jesus vem, irmãos, ele fala, o reino de Deus chegou. E ele manda os seus discípulos para as missões e eles falam, o reino de Deus chegou, eu conheci o Messias. A glória de Deus agora está aqui. O Espírito está aqui. Mas, não da forma que o mundo entende. O reino foi conquistado, mas não da forma que o mundo entende. Então, essa é a primeira ideia, irmãos, da promessa. A promessa que o Senhor
sempre quis nos dar de herdar de uma terra maravilhosa que ele fez, o pecado corrompeu, mas ele agora, através de Cristo, se concretizou e se concretizará quando Jesus voltar. A segunda ideia que eu vejo também é o paradoxo do reino. Quem herda a terra não é quem luta por ela. Há um pensamento muito importante que Jesus está querendo dizer para a gente, irmãos. Quem herda essa terra, quem ganha esse território, essas coisas maravilhosas, não são aqueles que lutam por ela. Isso é muito importante a gente pensar. Porque quando nós pensamos em conquistar a terra, irmãos, o que a gente pensa normalmente? Eu preciso conquistar uma terra, né? Normalmente a gente pensa o quê? Em força, em guerra, né? Em imposição. Ninguém vai dar nada de graça. Então eu preciso ir na força, ser bruto nisso. Mas Jesus faz algo totalmente ao contrário. Por isso que eu coloquei essa ideia de contracultura. Jesus, ele diz, quem herda a terra são os mansos. Ele muda totalmente, ele deve ter quebrado, não só a mim e os irmãos, mas aqueles discípulos. Ele está falando, felizes são aqueles que são mansos, porque eles que vão herdar a terra. Os discípulos devem ter naquele momento ficado assim, como assim? É sério que... Como assim? Os romanos, eles conquistaram a gente por força. E aí Jesus está falando que o reino dele não vai ser conquistado por força, ou seja, a gente não vai lutar contra os romanos? Então, que reino é esse? E aí Jesus começa a trabalhar com esses homens. Por isso que o ponto central aqui, irmãos, é dizer que a mansidão não é fraqueza. Então, o primeiro objetivo que os irmãos precisam compreender, e eu creio que devem já saber, é que mansidão, ser manso, ter essa bem-aventurança no seu coração, não é fraqueza. Não é alguém que não reage porque não consegue. É alguém que pode reagir, mas escolhe não fazer. Não sei se os irmãos já ouviram essa frase, essa ditado, não sei. É que um homem forte não é aquele que agride. O homem forte não é aquele que tem força e agride. É aquele que realmente tem força para fazer isso e ele escolhe controlá-la. Ele pode controlar, ele pode escolher se ele faz isso ou não. Então Jesus está dizendo aqui para nós, irmãos, que o reino não será herdado por quem impõe, por quem grita, por quem fica fazendo as coisas na força ou conquista na marra. O reino dos céus não é conquistado dessa forma, ele é herdado. Ele é dado a nós. Isso é muito importante, porque a palavra de Deus ela se completa quando nós olhamos, por exemplo, para Tiago. Em Tiago, irmãos, a palavra de Deus diz que a ira do homem ela não produz a justiça de Deus, não é? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, quando vemos movimentos, sejam qualquer tipo de movimento, seja político, social ou até mesmo religioso, tentando forçar uma justiça, tentando colocar essa justiça na marra, a gente precisa ter e tomar cuidado. A gente precisa olhar como se Deus colocasse um sinal assim, um sinal vermelho, um sinal amarelo assim pra gente, vamos ter calma. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que a gente não pode ter posicionamento. Uma coisa é você forçar e uma outra coisa é você se posicionar. Mas o que o cristão ele precisa compreender nessa ideia de ser bem-aventurado, os mansos, será que é assim, forçando, impondo a justiça, a goela abaixo, é que eu vou conquistar o reino de Deus? É uma coisa para a gente pensar. Será que é na força que eu vou conquistar? Quando alguém força você a fazer alguma coisa, essa pessoa conquista você? A resposta clara de Jesus é não. O reino não pertence àqueles que vivem de força, de imposição, de revolução.
Por isso o cristão não pode ser revolucionário, o cristão não pode mudar as coisas assim, no ódio, na gritaria. Por quê? Porque nós entendemos e sabemos que o reino de Deus pertence àqueles que compreenderam algo profundo. Eu não consigo conquistar isso com as minhas próprias forças. E aí entra de novo naquele negócio da bem-aventurança da humildade. Eu sou humilde de espírito, eu entendo que eu até poderia conquistar, porque eu tenho força, eu tenho inteligência, eu tenho contatos, eu conseguiria conquistar aquilo que eu estou proposto fazer na força, para que as pessoas, para que, sei lá, Guararema, para que a região conhecesse e todo mundo fosse cristão. Mas eu escolho não fazer com as minhas próprias forças, porque eu sei que a verdadeira conversão não vem da minha insistência ou da minha força, vem de Jesus Cristo. E a terceira ideia, irmãos, eu creio que é a última ideia nossa também, é agora que a gente viu sobre a importância da terra, né? Que essa terra aí não é uma coisinha, é o céu. Não, é uma coisa conquistada há muitos anos atrás, que o Senhor fez diante do seu plano da salvação. E que nós também não podemos viver uma vida onde a gente impõe. O reino dos céus não vai ser imposto. É o Senhor que irá fazer isso. E a terceira ideia que a gente vê aqui, que também Jesus ele coloca para os seus discípulos, né, é que a verdadeira mansidão. Então, qual que é a verdadeira mansidão? A verdadeira mansidão é abrir mão e confiar em Deus. Então, a gente aprende aqui, irmãos, que bem-aventurado é aquele que é manso, é aquele que pode até ter uma força, mas ele escolhe bem as suas lutas, ele vê aquilo que de fato vai surtir efeito para o reino dos céus. Então não é a glória dele, é a glória do Senhor. E ele aprende a abrir a mão até e confiar no Senhor. Então o manso é aquele que entende, se eu lutar do meu jeito, eu não vou alcançar aquilo que o Senhor prometeu para mim. Se eu fizer das minhas forças, eu não irei fazer isso. Então o que ele faz? Ele abaixa as armas, ele larga a necessidade de vencer, ele abre mão da imposição e ele assume uma postura de humildade. De humildade. Então, é interessante que essa palavra humildade, que eu falei por último, irmãos, tem a ver com mansidão. A palavra mansidão, ela carrega essa ideia de gentileza, essa ideia de bondade, humildade. E há um ponto muito importante. O manso, ele não perde porque ele não tem opção. Não, eu perdi porque, assim, eu não tinha força. Não, ele perde porque ele escolhe. Ele escolhe as batalhas dele. Ele abre mão, porque ele entende que a herança não é conquistada. A herança é recebida, né? A gente sabe disso, irmãos. Ninguém conquista uma herança. Meu pai ele vai deixar uma herança e eu tenho que ir lá conquistar, eu tenho que passar por umas provas, Não. A herança é dada, é herdada. Então, por que a gente fica, às vezes, lutando? Por que a gente fica, às vezes, querendo fazer as coisas na força, achando que é assim que o reino dos céus irá se promover? Eu preciso descansar, eu preciso saber que é no Senhor. Eu não estou dizendo que a gente, então, vai ficar parado. Não é isso. Mas é entender, diante do nosso relacionamento, o que a gente deve, então, lutar. O que precisamos lutar. Porque a herança de estar no reino dos céus não vem através da minha força, e sim da força do Senhor. O cristão, ele entende, irmãos, que eu não vou conquistar o reino de Deus. Eu vou receber aquilo que o Senhor decidiu me dar. Eu tenho que fazer alguma coisa para merecer? Não. O reino dos céus é dado para alguém que é manso, que entende que Jesus Cristo é suficiente para a sua vida, para a sua salvação, e aquilo que ele vai te dar, você descansa a sua vida. Por isso, irmãos, Deus está formando em seu povo essas características. Deus, ele quer na minha vida essas características. Deus quer na sua vida essas características. Ele não dá o reino dos céus para qualquer pessoa. Porque o reino pertence aos pobres de espírito, aos que choram e aos mansos. Então, olha só as características que Jesus está falando. Você quer ser meu seguidor? Você acreditou agora no Evangelho? Então, você precisa ter essa humildade. Você precisa chorar
pelo seu pecado e o pecado dos outros. Você precisa ser manso. Essas são as marcas de quem pertencem a Cristo. Então a pergunta direta é: você quer participar do reino dos céus? Você quer participar desse reino restaurado? Você quer herdar essa terra? Você quer fazer parte dessa nova criação? Sonde seu coração. Se de fato for sim para essas três perguntas, então você precisa ser manso. Manso, aprender a ser manso. Por isso eu quero, para a gente concluir, irmãos, trazer algumas aplicações importantes para nós. A primeira delas é: pelo que você luta? Pare e pense. Pelo que você tem lutado tanto, irmão? Será que é pelo reconhecimento? Será que é por ter razão? Enquanto a pessoa me enfiar na goela abaixo de eu ter razão, eu não paro. Será que é por controle? Será que é por vencer discussões? Será que vale a pena, de fato, a gente vencer discussões? Quantas vezes você gasta energia, tempo, relacionamento, às vezes por coisas triviais, coisas pequenas? Precisamos, irmãos, aprender com Cristo. A segunda ideia que vemos aqui, irmãos, é: eu entendi então sobre mansidão, mas como eu posso viver com mansidão? Eu coloquei aqui alguns exemplos, algumas ideias, e os irmãos vão aprimorando na sua jornada cristã. Mas como viver a mansidão? A mansidão na prática se fosse se colocar numa frase assim, mais objetiva, ser manso é também aprender a perder. Ser manso na prática é aprender a perder. Mas não de uma forma falsa, sabe? Irônica, superficial. Você falar para a pessoa assim: não, é isso mesmo, você tá certo. Vai lá. Vamos fazer, gente, ó. A ideia dessa pessoa foi a melhor. Vamos seguir a ideia dessa pessoa aqui, viu? Tá certinho. Não é de forma irônica. É de uma forma real, algo real, no coração mesmo, irmãos. É em um meio, por exemplo, de uma discussão, sabe, com a esposa. Às vezes é meio a uma discussão com o marido, com os pais, no trabalho, e parar e pensar: isso vale a pena? Eu estou brigando por isso, mas vale a pena? Eu preciso vencer isso? Será que eu preciso? E então dizer: não vale a pena brigar por isso. Me perdoa. Isso é mansidão, irmãos. Não é ser bobão. É você olhar: é sério que eu preciso ficar esses dias todos brigado com a minha esposa? Porque eu tenho razão. Eu tenho todo o argumento, sabe? No banho, quando a gente brigou, eu fui pro banho, e aí eu arquitetei tudo. Eu consegui fazer uma planilha certinho, e é irrefutável o que eu falei. E quando ele tocar nesse assunto de novo, ou ela tocar nesse assunto de novo, eu vou despejar. Ela não vai ter chance sobre esses argumentos. E de fato, talvez você está certo. E talvez todos esses argumentos estão certos. Mas vale a pena? Vale a pena brigar? Ser manso é isso, irmãos. É escolher perder quando você poderia vencer. É abrir mão quando você poderia impor. Eu tenho autoridade sobre isso e a decisão vai ser essa. Acabou. Pode ser ou não, mas será que vale a pena? É levar, às vezes, irmãos, por isso que eu falo que é algo contracultural. O mundo ensina você, e com certeza você já deve ter ouvido isso em casa ou não: eu não levo desaforo para casa. Ser manso é muitas vezes ter que levar desaforo para casa, porque é melhor. É uma visão, é uma compreensão espiritual, irmãos, que esse mundo não está. É às vezes você ter sangue de barata mesmo, sabe? Então, existem coisas que não vale a pena a luta. E atenção, irmãos, eu não estou falando aqui de a gente abandonar responsabilidades, tá bom? Então, tá com um problema, alguma coisa, eu vou abandonar então um casamento, trabalho. Não estou falando sobre isso. Mas eu não estou falando sobre, por exemplo, abrir mão de coisas legítimas. Eu estou falando de discernimento. Há batalhas que não valem o custo espiritual.
E você deve se encher disso e pedir, Senhor, me dê mansidão para eu entender que batalhas eu preciso lutar. E vale o meu custo. Vale um custo espiritual mesmo, né? Eu não estou falando aqui, por exemplo, uma heresia, alguém pregando uma coisa que está levando pessoas para o inferno. Não, de fato, a gente precisa lutar e argumentar, mas também não lutar de uma forma não sábia. É com discernimento. Não é chegando batendo na pessoa, não é chegando discutindo, não é chegando ganhando argumento. Às vezes é outra forma que você deve fazer. E às vezes você pode falar assim para mim, mas tá, eu tô aqui lutando, e às vezes eu não vou conseguir vencer uma discussão. Eu tô aqui lutando na minha vida, mas amanhã vai acontecer alguma coisa no trabalho, na minha casa, que eu vou querer entrar numa discussão. E aí que você vai procurar ser manso. Ser manso é nesse momento. Quando você entrar na discussão, você conseguir parar e falar, Senhor, não vale a pena. É no meio dela, muitas vezes, que vai aparecer. E aí você, como cristão, precisa praticar. Então, a luta do cristão, irmãos, é diferente. O cristão luta, mas não com imposição, com força, no grito. Sabe qual que é a maior arma nossa para a gente lutar quando você tiver? Deus nos deu. A maior arma é oração, irmãos. Às vezes a nossa arma é lágrimas. Às vezes nossa arma e a nossa luta é com dependência com o Senhor. Então eu estou lutando, mas como? Pegando arma? Não, eu estou lutando com a oração. Para que isso possa se concretizar na minha vida, na minha família, na igreja, o que for. Assim como Isaías vai dizer, eu acho muito interessante, nos primeiros capítulos ali de Isaías, ele fala que Deus vai transformar espadas em arado. O que isso quer dizer? Que ele vai promover paz. É isso que o Senhor quer promover na sua casa, na sua vida, na nossa igreja. Cada vez mais paz. Transformar a nossa ira em paz. Então, para a gente encerrado. Você quer herdar as promessas de Abraão? Que Isaac peregrinou, que Jacó buscou, muitas vezes de jeito errado, mas ele buscou. Você quer de fato essa herança que vemos no Antigo Testamento? Então entenda, essa herança não é conquistada, é recebida, e ela é dada para aquelas pessoas que são mansas. O cristão, irmãos, é dizer, Pai, eu sou herdeiro, eu não pelo meu esforço, mas porque o Senhor decidiu me dar. É saber lutar, mas também saber perder. Por isso, porque os mansos herdarão a terra. Que o Senhor, irmãos, nos ajude. São palavras que vamos usar daqui a pouco, ou amanhã, essa semana, mas são importantes para a gente viver uma vida no Senhor, sabendo que o Espírito está trabalhando e você tem a oração, tem irmãos que você pode contar para cada vez mais crescer nisso. Que o Senhor nos ajude. Então, separe esse tempo para você orar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Não sei, a forma que você quiser orar, fique à vontade e ore ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Pai, muitas vezes nós não conseguimos ser mansos, ó Deus. Nós cremos no Seu Filho, cremos no Senhor, cremos na Santíssima Trindade, ó Deus. Mas às vezes, ó Pai,
nosso pecado. Às vezes o mundo, ó Pai, nos engole de tal forma que nós esquecemos o que o Senhor pediu para que pudéssemos viver nesse reino do Senhor que foi estabelecido por Cristo Jesus, ó Pai. Nos ajude, nos dê força. Nós cremos no poder do Espírito Santo para fazer com que a gente possa mudar, ó Deus, todo o nosso entendimento, toda a nossa estrutura, para que a gente possa caminhar, ó Deus, para essa terra prometida, para a gente possa, ó Deus, usufruir dessa herança maravilhosa que o Senhor nos deu. Mas nós precisamos ser mansos, ó Pai. Nós queremos ser mansos como o Senhor é. Nós queremos ser mansos como Cristo, seu Filho, o homem Deus, é e foi. Nos deu exemplos. Nós somos falhos, nós somos pequenos. Mas queremos ser transformados, ó Deus, constantemente pelo Senhor. Não devemos nos conformar, ó Deus, com esse século, mas devemos fazer, ó Deus, com que a sua justiça seja feita não através, ó Deus, de uma força bruta nossa, mas através da sua vontade. Nós cremos sim, ó Deus, que cada irmão aqui, que essa igreja, que as igrejas, ó Pai, que pertencem ao Senhor, são instrumentos para trazer misericórdia, bondade. Ó Deus, tantas coisas maravilhosas aconteceram nesse mundo, ó Pai, por instrumento, por argumentação, por bondade dos seus filhos. No Ocidente mesmo, ó Pai, nós sabemos, o autor do Amazing Grace, que ele era um homem que acreditava na escravidão, ele se converteu ao Senhor e influenciou uma geração, influenciou o Ocidente para que isso fosse, ó Deus, encerrado na história da humanidade. Nós vimos que ele foi manso. E ele foi instrumento do Senhor. E nós queremos ser assim, ó Pai. Mansos. Fazermos as coisas com discernimento espiritual. E não com a justiça do mundo. Não com a justiça que às vezes a gente esquece, ó Pai. Que um dia a gente fez. Agora nós seguimos o Senhor. Então, ó Deus, nos abençoe e nos ensine. Nós agradecemos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.